As crianças podem descer. Irmãos, nós há pouco tempo atrás encerramos aí a nossa série de mensagens, né, enquanto aguardamos, estudamos a Epístola de Pedro. Semana passada o pastor João nos trouxe uma palavra no Antigo Testamento e hoje eu trarei outra palavra. Nós estamos aí fazendo algumas pregações livres dentro do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem, que é uma passagem muito conhecida. Você provavelmente já leu esse texto, você provavelmente já ouviu esse texto, talvez já ouviu até pregações sobre essa passagem. No entanto, é uma passagem que muitas vezes é mal aplicada, muitas vezes as pessoas não entendem a profundidade dos elementos que estão diante de nós quando nós lemos esse texto. E hoje nós vamos nos voltar com o nosso coração para a palavra de Deus, para nós mergulharmos nesse texto. E para nós entendermos o que é aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, diante de palavras tão poderosas. Por isso eu quero convidar você para manter os seus ouvidos abertos e atentos, o seu coração sedento diante da palavra do Senhor, para que você não seja distraído, porque hoje nós vamos prestar atenção em detalhes. E esses detalhes são importantes, esses detalhes são profundos. Então você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. E quando você encontrar o livro de Juízes, você vai abrir no capítulo 6. E nós vamos ler hoje Juízes capítulo 6, do versículo 33 até o versículo 40. Juízes 6, 33 a 40. Assim diz a palavra do Senhor. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon e Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus, mais uma vez dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais uma vez, mas esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar nosso coração agora de maneira disposta diante do Senhor, pedindo ao Senhor, clamando a Ti, que o Senhor fale conosco, Pai. Abre, Deus, nosso entendimento diante da Tua palavra, nos revela pelo Teu Espírito as profundezas daquilo que está escrito aqui diante de nós, aplica essa palavra no nosso coração, e eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor me use nessa manhã com graça, para que eu possa ministrar aquilo que vem de Ti, não aquilo que vem das minhas ideias, ou dos meus pensamentos, ou dos meus achismos, mas que eu pregue aquilo, Deus, que o Senhor tem para o Teu povo, porque nós estamos aqui como ovelhas para serem alimentadas pelo Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê deste alimento que nos traz vida nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.
Meu irmão, minha irmã, você talvez já tenha passado por uma situação na sua vida, onde você se viu paralisado diante de circunstâncias adversas. E talvez em situações assim, você virou para os céus e você pediu: Senhor, me dá um sinal, só um sinal. Talvez você esteja passando por uma crise na sua vida, por exemplo, financeira. E em meio a essa crise financeira, esses dilemas no trabalho, você está pedindo: Senhor, me dá um sinal. Talvez sua crise seja de fé. Talvez você esteja enfrentando problemas, com dúvidas, com angústias, com questões que você está carregando na sua mente, no seu coração, e você então vira para os céus e diz: Senhor, um sinal. Eu só preciso de um sinal. Muitas vezes nós oramos por sinais, nós suplicamos por sinais, às vezes nós até mesmo criamos o nosso próprio sinal. E hoje, diante dessa palavra que nós lemos, diante desse texto que está diante de nós, eu quero te dizer o seguinte: talvez você não encontre o sinal que você procura, mas eu tenho certeza que você receberá, diante daquilo que Deus revela, o sinal que você precisa. E ao meditarmos no texto que nós lemos, quando Gideão faz este pedido a Deus, nós vemos o Senhor responder a Gideão, mas preste atenção, o Senhor não está apenas respondendo a Gideão, mas através de nos trazer todos esses eventos, Ele também está respondendo a nós, a angústias nossas, do tempo nosso, contextos nossos. E Ele está também nos dando um sinal, através do sinal que Ele dá a Gideão. Porque quando nós observamos esses detalhes, nós vamos ver que essa passagem nos revela 3 realidades sobre Deus. Mas antes de nós falarmos dessas 3 realidades sobre o nosso Deus, nós temos que entender um pouco do contexto de tudo que está acontecendo nestes versículos. E o livro dos Juízes, ele nos fala sobre um período histórico específico em Israel. Um período que vai após a morte de Josué, até antes do tempo da monarquia. E existem pelo menos 2 elementos de fundo que são muito importantes para nós entendermos as histórias do livro de Juízes e essa história específica. O primeiro elemento, que é extremamente importante se você vai se propor a ler Juízes, é que nós precisamos estar conscientes de que a história relatada em Juízes tem a sua cadência, o seu ritmo marcado por uma frase, uma sentença que se repete por algumas vezes no livro, e uma dessas vezes nós vamos ler em Juízes 17, 6, quando nós vamos ler o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Esta frase é muito importante, ela vai nos dar a dinâmica, o fluxo desse livro. Essa marca repetida nesse livro, ela não descreve apenas um sistema de governo, não é essa a preocupação, mas descreve um estado do coração do povo que rejeita o Senhor como seu rei. Porque veja que diz que não havia rei em Israel, mas quem é o rei de Israel? Deus é o rei de Israel. Mas o povo que fecha o seu coração para o governo de Deus, vai atrás do quê? Daquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o primeiro pedaço de informação que precisamos se vamos ler as histórias de Juízes. Segundo, há um ciclo geral que se repete continuamente nesse livro. Há um ciclo aqui de repetição, um movimento de repetição. Qual é esse movimento? Primeiro, os filhos de Deus fazem aquilo que é mal diante do Senhor. O que o Senhor faz? O Senhor entrega aquele povo aos seus inimigos. E entregues aos seus inimigos, opressos pelos seus adversários,
aquele povo começa a se angustiar, a se arrepender e a buscar libertação, falando: Deus, olha para nós. E o que o Senhor faz? O Senhor levanta um juiz, um líder no meio deles, um libertador. E a partir do momento que ele levanta esse libertador, ele entrega os inimigos na mão desse libertador, na mão do povo, e então eles começam a experimentar dias de paz. E quando eles experimentam dias de paz, o que acontece? Eles se voltam contra o Senhor, se afastam dos seus caminhos, e o que o Senhor faz? Ele entrega o povo nas mãos dos seus inimigos. E assim o ciclo continua. E esse ritmo cíclico, ele me lembra de uma sentença famosa, uma frase famosa, que Michael Hopf escreve em um dos seus livros de ficção, quando ele vai dizer: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Mas em Juízes nós talvez pudéssemos dizer: tempos fáceis criam homens idólatras criam dias difíceis fazem homens arrependidos trazem tempos fáceis. E esse é o ciclo que nós vemos se repetir de novo em Juízes. E compreendendo melhor então agora este cenário com estes dois elementos importantes, nós podemos prestar mais atenção e ter mais entendimento da história que nós lemos. A história que nós lemos nos fala sobre um daqueles libertadores que Deus levanta no meio de tempos difíceis, no meio dos dias difíceis. E quem é este libertador? Gideão. Gideão foi um desses juízes. Agora, a propósito, esses juízes nada tem a ver com a figura que temos de uma pessoa de toga dentro de um tribunal dos nossos dias. Esses juízes estão muito mais próximos da imagem que teríamos de um líder militar. E então o contexto que nós estamos vendo aqui é o seguinte: em Juízes 6, 1 a 6, nós somos informados que durante 7 anos, Israel foi explorada pelos midianitas. E em última análise, isso estava acontecendo por quê? Porque Deus estava entregando Israel nas mãos dos seus inimigos, os midianitas, por causa do seu pecado. E agora a terra que eles tinham, a terra de onde vinha a sua provisão, estava sendo saqueada e explorada pelos seus inimigos. E a forma como os midianitas e os amalequitas agiam para promover esta exploração era o seguinte: de tempos em tempos, eles faziam incursões a essa terra dos israelitas. Eles esperavam que os israelitas plantassem, que os israelitas trabalhassem, e então, quando estava na hora de colher, eles invadiam, eles saqueavam, eles deixavam a terra deserta e saíam com a provisão daquele lugar. Porém, em meio a isso, Deus escolhe um homem para libertar o seu povo. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor encontrou Gideão malhando trigo no lagar. Isso está em Juízes 6:11. O anjo do Senhor vem até Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar. Normal, certo? Malhar o trigo no lagar? Não. Talvez seja normal para você, porque você não sabe o que é lagar, porque você não sabe o que é trigo, porque você não sabe o que é malhar o trigo, né? Mas o que é lagar? O lagar é um lugar onde você prensa uvas. E eu fui nascido e criado em Belo Horizonte, não tenho lá muitos conhecimentos de agricultura, me sentia um ignorante no tempo que vivi no sul dos Estados Unidos, onde todo mundo vai caçar, todo mundo mexe com plantação, não sabia de nada disso, não aprendi muita coisa lá sobre isso também. Mas uma coisa eu sei diferenciar trigo de uva. E o lagar não é lugar de malhar o trigo, e malhar o trigo também não é deixar ele mais forte, tá bom? Malhar o trigo é debulhá-lo, é separar os grãos do trigo. E por que Gideão estava ali então malhando o trigo no lagar? Porque ele estava com medo. Porque aquele lugar era um lugar mais escondido.
Era um lugar mais seguro, menos exposto à visão dos seus inimigos, menos exposto aos midianitas. E Gideão estava lá, malhando o trigo, onde deveria se prensar uvas, porque ele estava com medo e se escondendo dos midianitas. Então o anjo do Senhor encontra Gideão ali, e apesar de Gideão apontar que o seu clã era o mais fraco e que ele era o menor na casa do seu pai, o anjo do Senhor diz: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Opa, Senhor, isso é sério? O cara está aqui malhando trigo no lagar porque está com medo. Ele acabou de dizer que o clã dele é o mais fraco e que dentre os mais fracos ele é o menor. E o que é que o Senhor diz para ele? Vai nessa força que você tem. Que força? Mas sim, isso é sério. E é por isso que o Senhor diz: você vai porque eu estou enviando você. Então não importa se você está com medo, se o seu clã é o mais fraco, se você é o menor dentro do seu clã. E você pode perceber, se você conhece a história de Gideão, se você seguir a história de Gideão, você vai ver que esse mesmo tom do seu chamado é o tom que vai envolver a sua batalha. Porque o que o Senhor vai fazer ali é reduzir o exército, enfraquecer o exército. E quem em sã consciência vai enfraquecer o seu exército antes de ir para a batalha? O Senhor faz isso com o exército de Israel liderado por Gideão. Por quê? Para mostrar que não era pela força de Gideão, ou pela força do exército, ou pela força dos israelitas, que eles conquistariam a vitória. Não é pelo tamanho do exército, mas é porque eles estavam com o Deus dos exércitos. E é por isso que o Senhor está conduzindo essa história dessa maneira. O Senhor deixa clara a sua palavra a Gideão. Ele confirma o que ele disse a Gideão. E no versículo 33, nós nos encontramos em mais uma incursão dos midianitas e dos amalequitas com o objetivo de saquear a terra de Israel. Agora, nós lemos que os inimigos estavam acampados no vale de Jezreel. E este vale foi, e ainda é, em certo sentido, uma das terras mais férteis dentro da Palestina. Ali é um terreno que produz frutos. E nos tempos dos juízes, este vale, ele era extremamente central, extremamente importante no que tange a provisão do povo, alimentar o povo. Mas agora este vale estava tomado por inimigos. Então agora é hora de lutar, certo? Os inimigos estão aqui. Mais uma incursão dos midianitas. Cobriram o nosso vale, tomaram nossas terras, hora de lutar. E é nessa hora que nós percebemos algo interessante. No versículo 34, nós lemos: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, e ele tocou a trombeta. O que é interessante aqui é que, talvez, ao ler este versículo, você seja levado a pensar numa imagem como se fosse o seguinte: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então é como se Gideão estivesse aqui, eu fosse Gideão, e de repente o Espírito do Senhor é vestido por Gideão. Certo? Ele cobre Gideão. Mas no hebraico, não é essa dinâmica que nós estamos lendo aqui. A dinâmica do texto hebraico é o oposto dessa ideia que nós carregamos. Aqui não é como se Gideão estivesse vestindo o Espírito. É como se o Espírito de Deus estivesse vestindo Gideão. A dinâmica e o lugar das palavras nos dizem que é como se o Espírito estivesse colocando a vestimenta de Gideão. Isso significa que Deus é quem está agora coordenando os eventos. É Deus quem está coordenando o povo e reunindo eles para o caminho da libertação. A sua palavra, Gideão, estava prestes a ser cumprida, e 32 mil pessoas de Israel respondem à convocação de Gideão. E agora sim, agora você deve pensar, agora nós estamos prontos para a batalha, certo? Pô,
Espírito veio aí, revestiu Gideão, chamou todo mundo, 32 mil pessoas, certo? Não. Mas vamos conferir se eles estavam prontos. Promessa de Deus? Check. Espírito de Deus? Check. Exército? Check. Inimigos do vale? Check. Está tudo ali. Mas o que é que nós vemos acontecer? O que acontece não é que Gideão vai desembainhar a espada. O que acontece agora é que Gideão vai pegar uma porção de lã. Gideão pega uma porção de lã. E agora, finalmente, nós chegamos a um dos textos mais mal aplicados do Antigo Testamento. Porque, diferente do que você pode pensar, esse texto ele não está incentivando você a criar vários testes diários para descobrir qual é a vontade do Senhor para as coisas que você precisa decidir. Não é por isso que esse texto está aqui, não é isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. O sinal que Gideão está pedindo, ele traz uma mensagem muito mais importante para ele e uma mensagem muito mais importante para o povo. No versículo 35, preste atenção porque está escrito ali que eles foram se encontrar com ele, ou seja, o povo estava lá. Então, a próxima cena que vemos, depois que a trombeta é tocada e o povo é reunido, é a cena de Gideão conversando com Deus. E tudo isso nos mostra, ou nos indica, que a este sinal que nós estamos falando dele, está o significado que não é só para Gideão, mas é um significado para ser dado também diante do povo. Mas por que Gideão estava pedindo um sinal? E algumas pessoas vão ler o versículo 37, quando Gideão diz: então saberei que pela minha mão salvarás Israel, como disseste. E concluem que Gideão estava duvidando de Deus. Mas eu não chegaria a essa conclusão tão cedo. Preste atenção. Tenha em mente o seguinte: Gideão já havia encontrado o anjo do Senhor, pediu um sinal a Deus e recebeu, destruiu o altar de Baal como Deus ordenou que ele fizesse, e ele já havia sido revestido pelo Espírito de Deus. A razão para pedir o sinal não foi tanto porque Gideão não acreditava que Deus os libertaria, porque ele reconhece que Deus havia dito que ele os libertaria no próprio pedido que ele faz. Ele reconhece que Deus havia prometido isso no próprio pedido que ele faz. A razão pela qual Gideão estava perguntando isso está mais ligada à ocasião em que Deus cumpriria a sua promessa e ao fato de que ele estava com medo, como a Bíblia nos diz em Juízes 7:10. Então Deus responde ao temeroso Gideão, e ele confirma Gideão, diante do povo, com aquilo que nós chamamos nas Escrituras, sinal de reversão. O que é um sinal de reversão? O sinal de reversão é um sinal que simboliza um problema, e então a reversão de um problema. E Deus usa sinais de reversão em outros momentos da Escritura, principalmente com o objetivo de confirmar a liderança diante do povo. E talvez, se você é um exímio conhecedor das Escrituras, você já tenha percebido onde Deus usa também um sinal de reversão para confirmar uma liderança diante do povo. Ele o faz com Moisés. Deus, quando está chamando a Moisés, diz a Moisés: lança o seu cajado, e o cajado se torna uma serpente. Depois ele diz: pega a serpente, ela se torna um cajado. Deus diz a Moisés: estenda a sua mão, e ela está leprosa. Olha aí o problema, depois recolhe, e ela está curada. E Deus dá esses sinais para Moisés, e ele fala por quê? Para confirmar a liderança dele diante do povo. E agora Deus está ao mesmo tempo confirmando a liderança de Gideão, da mesma forma que ele fez com Moisés, e encorajando-o a mostrar 3 realidades sobre ele. E a primeira realidade que nós vemos aqui, nessa passagem, é: o Senhor é soberano sobre toda a provisão. Lembre-se do contexto que estamos. O povo está sendo explorado
pelos seus inimigos. Ele está tendo suas provisões roubadas pelos seus inimigos. E a primeira coisa que este sinal nos revela é que o Senhor é soberano sobre toda a provisão. O sinal que Gideão pedia a Deus envolvia 3 elementos: o orvalho, a eira e a lã. E cada um destes elementos carregava um significado. O primeiro era o orvalho. O orvalho, ele era percebido pelo povo de Israel e no Oriente Próximo como um sinal de provisão. Orvalho indica provisão. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Existem textos na Bíblia que nos indicam isso, por exemplo, Números, capítulo 11, versículo 9, onde nós vamos ler o seguinte: quando o orvalho caía durante a noite sobre o acampamento, o maná caía com ele. Aqui nós vemos o orvalho diretamente ligado ao sinal absoluto da provisão de Deus, que é o pão que vem do céu, o maná. O segundo elemento era a eira, uma área de terra batida para que o trigo fosse debulhado, soltando ali os seus grãos. E a eira, ela é chamada, nessa pequena passagem que nós lemos, ela é chamada por 3 vezes, de toda a terra. A tradução da NAA, que é a tradução que nós usamos aqui, primordialmente, ela traduz como terra ao redor. Mas se você for no texto hebraico, o que você vai ler lá é a expressão toda a terra. Por exemplo, o versículo 40 estaria mais fiel ao texto hebraico, se ao invés de dizer só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho, ele dissesse só a lã estava seca e sobre toda a terra havia orvalho. E essa expressão, ela se torna importante porque ela está sendo repetida e enfatizada a todo momento aqui. A terra é que terra? A terra é um conceito importante dentro da teologia do Antigo Testamento. A terra é a promessa de Deus, a terra é a terra que Deus deu. Se você veio na escola dominical hoje, nós falamos sobre Deuteronômio, nós falamos sobre o cumprimento dessa promessa. A terra é importante. E o terceiro elemento era a lã. E para entender o que a lã representa, nós precisamos estar bem atentos. Em Juízes 6, 5 e 7, 12, nós vemos os inimigos sendo descritos como nuvem de gafanhotos em grande número, areia na praia, e nós lemos também que os seus camelos não podiam ser contados. Quando Gideão e o povo olhavam para a terra, olhavam para o vale, eles viam seus inimigos cobrindo aquela terra como se fosse um velo de lã. Uma nuvem de gafanhotos. Eles estavam cobrindo a terra que Deus havia dado aos israelitas. Então Gideão pede um sinal ao Senhor. E o primeiro sinal seria qual? Ter o orvalho na lã e manter seca a eira. Agora nós devemos notar que alguns versículos antes, poucos versículos antes, nós vemos Gideão cumprindo uma missão que Deus havia lhe dado. E qual era a missão que Deus havia dado a Gideão e ele a cumpre? Destruir o altar de Baal. E como eu disse a vocês, o orvalho é símbolo de provisão. Mas os cananeus viam Baal também como um agente de provisão. E veja só, Baal era na mitologia ugarítica responsável por controlar a chuva e o orvalho. Ao ponto de, na mitologia ugarítica, Baal ter uma filha que se chamava Talai, e esse significado desse nome é orvalho da manhã. E quando Gideão pede este sinal a Deus, ele está mostrando que Deus é soberano sobre a provisão, não Baal. Yahweh é o pai do orvalho da manhã, não Baal. E é isso que é testemunhado quando Gideão vai encontrar aquele sinal pela manhã. Baal não tinha o poder de trazer provisão ou de tomar provisão a Israel.
E Baal não tem poder algum sobre a sua vida, ou sobre a minha vida, ou sobre a nossa provisão. E o que eu quero dizer a você diante disso é: não desperdice a sua vida correndo atrás de Baal, criando ídolos, transformando sua carreira em Baal, pensando que a sua provisão depende dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela carreira, dessa ou daquela escolha. O Senhor está nos mostrando que a provisão vem dele, que ele é Senhor sobre a sua provisão. As suas colheitas vêm de Deus, a sua força para trabalhar vem de Deus, o seu salário vem de Deus. E você sabe o que deve confortar o seu coração? O fato de que ele cuida daqueles que são seus. O Senhor cuida daqueles que são seus. Isso significa que tanto a abundância quanto a necessidade são frutos do seu amor. Pois Ele está santificando a você e santificando a mim, para que um dia nós possamos dizer aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele fala: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus e não Baal, o Senhor sobre a nossa provisão. Então, assim como nós olhamos para Israel sendo atacados pelos midianitas, nós devemos ter consciência dessa verdade. O Senhor é Deus da provisão. Isso significa que Ele pode mandar os midianitas atacarem os seus celeiros, se isso trouxer o seu coração para perto dEle. A bênção na vida do cristão não é receber muito dinheiro, a bênção na vida do cristão não é receber muita saúde, a bênção na vida do cristão é receber aquilo que aproxima o seu coração do Senhor, que aproxima o seu coração dos planos de Deus para a sua vida. E isso pode ser mais dinheiro e mais saúde, mas isso pode ser menos dinheiro e menos saúde. Porque existem circunstâncias na nossa vida onde nós precisamos ser atacados pelos midianitas, para que o nosso coração se volte para Deus. E assim nós somos lembrados que Ele é o Senhor da provisão. E se você não consegue compreender essa verdade, eu sinto te informar, mas você está adorando a Baal ao tentar negociar com o Senhor dos Exércitos. Nós somos chamados a renunciar, a tomar a nossa cruz, a seguir ao Mestre. Não é uma maldição inerentemente ser rico, não é uma maldição inerentemente ser pobre, maldição é ser separado de Deus. Por isso que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos para andar no caminho dEle. Que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos para servir a Ele e não aos ídolos que o nosso coração é tentado a criar. E nós percebemos que nós recebemos uma nova natureza, que nós nascemos de novo, quando nós conseguimos professar essa verdade de coração. Não porque nós confiamos nas nossas forças. Não como Pedro, que promete ao Senhor que não vai negá-lo e pouco depois o nega. Mas reconhecendo que nós precisamos sim da sua graça e da sua misericórdia, mas entendendo que esse é o nosso destino, é o destino da comunhão com Ele, é o destino de adorá-lo, e não o destino de sair correndo atrás de Baal e atrás do que Baal promete no nosso tempo e nos nossos dias. A segunda realidade sobre Deus que nós aprendemos aqui é: Deus é quem nos liberta dos nossos inimigos. Como eu disse antes, a primeira parte do sinal consistia no quê? Consistia em manter a lã molhada e a eira seca. A primeira parte do sinal de reversão simboliza o quê? Simboliza o problema que precisa ser resolvido. É o bastão sendo transformado em serpente, é a mão se tornando leprosa. E aqui está a provisão de Deus na terra sendo tomada pelos inimigos representados pela lã molhada, encharcada pelo orvalho. Quando Gideão volta para verificar se Deus atendeu o seu pedido, ele descobre que tudo aconteceu exatamente como ele pediu. Agora nós temos que prestar atenção em outro detalhe e nos perguntar o que Gideão estava pedindo. Quando Gideão faz o pedido desse sinal, ele pede a Deus que o mostrasse duas coisas:
que Deus libertaria Israel e pelas suas mãos. Esse é o pedido que ele faz. E ao chegar ali, Gideão encontra o quê? A lã encharcada de orvalho, como os midianitas e os amalequitas foram cobertos pela provisão de Israel. E então o que Gideão faz com essa lã encharcada? Ele a torce. Ele remove a água daquela lã, versículo 38, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Este não é apenas um detalhe dispensável no texto, mas é o cumprimento exato daquilo que Deus havia dito e prometido. E Gideão estava encenando o cumprimento dessa promessa. O orvalho sairia da lã pelas suas mãos. Os inimigos perderiam a provisão que haviam roubado pelas mãos de Gideão. Deus entregou Israel nas mãos dos inimigos devido ao seu pecado, mas ele estava prestes a restaurar o povo através de Gideão. E agora Gideão pede a inversão do sinal. A lã deveria ser mantida seca, enquanto a terra ficaria completamente molhada pelo orvalho. E a inversão do sinal simboliza que é Deus quem está dando a vitória, não é Gideão quem está conquistando a vitória. Na inversão do sinal, não é Gideão quem espreme o orvalho para fora da lã. Na inversão do sinal, é o Senhor quem vai manter a lã seca. E a terra, toda a terra, molhada pelo orvalho da provisão. Assim, o que estava a ser feito não seria por Gideão, mas por Deus, através das mãos de Gideão, já que nós lemos que o Espírito estava sobre ele. Toda a história dessa batalha nos mostra que a libertação vem de Deus, não de Gideão, não do poder militar de Israel, mas vem de Yahweh. É Ele quem envia resgate aos seus filhos. E isso deve nos levar a pensar o seguinte: quantas vezes em nossa vida, nós não estamos em situações onde nós pensamos, agora é só Deus. Só Deus agora pode me socorrer. Só Deus pode resolver isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. O problema não é quando você está numa situação que você fala assim, só Deus. O problema é quando nós nos encontramos em situações em que nós pensamos que não precisamos de Deus para nos socorrer. Porque a verdade é que a todo tempo nós precisamos que o Senhor venha em nosso resgate, nós precisamos que o Senhor nos sustente. E isso nos leva à terceira e à última realidade sobre Deus que eu quero compartilhar com você nessa manhã através desse sinal. Que é, Deus continua sendo fiel, mesmo quando somos infiéis. Deus continua sendo fiel, mesmo quando somos infiéis. Olha agora para o povo de Israel. Eles haviam recebido a terra prometida. A promessa de Deus foi cumprida e eles deveriam prosperar ali. Mas em vez de obedecer a Deus, o que eles fazem? Eles quebram a aliança com Ele. Eles se voltam para os seus próprios caminhos. Cada um faz o que era certo aos seus próprios olhos. Eles adoram a Baal, casam-se com outras nações, afastam-se de Deus, e tudo isso se volta como opressão sobre eles. Porém, mesmo sendo pessoas indignas e infiéis, Deus ouve o seu clamor, ouve o clamor do seu povo, e Deus voltou o seu rosto para eles novamente, e levantou no meio deles um juiz para trazer libertação. Agora, você sabe o que me surpreende diante dessa dinâmica? Que Deus faz isso, mesmo sabendo que pouco depois aquele povo voltaria ao ciclo de sempre. Novamente cairiam no pecado. Mesmo assim, Deus age com paciência e misericórdia diante deles. Agora, meus irmãos, olhando para estes homens, infiéis, indignos, me ouça, você não é diferente desse povo. E eu não sou diferente desse povo. Nós somos indignos e somos infiéis. Nós somos como aquelas pessoas
diante do medroso Gideão, olhando para o orvalho, para a lã, para a eira, para tudo que o Senhor realizou e prometeu, mas ainda com medo, e a um passo de voltar ao antigo caminho. Mas você sabe o que é diferente? Em meio às fraquezas tão comuns entre nós e aquele povo, você sabe o que nos traz esperança? Em meio a contemplar a história desse povo, que é um povo que busca e cai, que busca e cai, que busca e volta aos seus maus caminhos, você sabe o que pode trazer esperança para nós diante dessa cena? O nosso juiz é melhor do que Gideão. O nosso juiz é maior do que Gideão. E os nossos olhos e a nossa esperança não estão sobre o orvalho que rega a lã, ou o orvalho que rega a terra, mas sobre o sangue que rega a cruz. É porque o Senhor levantou para nós um juiz, um libertador, para nos trazer do caminho da morte para a vida, que nós podemos colocar os nossos olhos no maior sinal de reversão de toda a história, que é o sinal da cruz, onde nós vemos a morte do nosso pecado ser revertida em vida, revertida em ressurreição, e é por isso que nós nos tornamos diferentes do povo que olha para Gideão, não porque há alguma diferença em nós, mas porque o nosso juiz, o nosso libertador, é maior do que Gideão. Essa história que nós lemos em Juízes é sobre um sinal de reversão de Deus, que revela que é Ele quem traz provisão à terra, não Baal, revertendo fome na terra em prosperidade. É Ele quem traz libertação do inimigo, não o homem, revertendo a opressão do inimigo em vitória. É Ele quem cumpre as suas promessas, apesar da fraqueza do povo, revertendo o medo em glória. Mas nós não podemos deixar de perceber que essa história aponta, em última análise, para Cristo, porque Cristo é o sinal máximo de reversão diante do povo de Deus. Em Cristo, o Filho de Deus, que não precisava comer, que não precisava de alimento, se faz homem, e como homem passa por fome, para que nós um dia pudéssemos ter a nossa fome revertida no banquete da sua vinda, para que nós nos assentássemos sobre a sua mesa. Em Cristo, o Filho de Deus, que não tinha rival, tornou-se homem, para ser perseguido pelos seus inimigos, para que um dia nós pudéssemos ser libertos dos nossos perseguidores, dos nossos inimigos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não pode ser enganado, tornou-se um homem que foi traído, para que nós pudéssemos ser fiéis e não fôssemos mais dominados pelo medo. Jesus Cristo é aquele em quem a nossa fome última, o nosso inimigo último e o nosso último medo é esmagado na cruz e na obra que Ele realiza. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos o sinal de reversão que nós precisamos. Por isso, quando você estiver passando por dias difíceis, passando por momentos de adversidade, e você sentir que eu preciso de um sinal. Talvez você não encontre o sinal que você procura, mas nós temos o sinal que nós precisamos. Às vezes nós nos encontramos em adversidades temporais, mas a reversão da nossa morte está garantida na cruz. A vida está garantida na cruz. A vitória sobre o pecado está garantida na cruz. A fome que temos está saciada na cruz. E não há midianita, não há inimigo que possa remover a promessa de Deus do nosso meio. Porque Gideão foi capaz de libertar o povo naquela situação. Mas a libertação que nós temos em Cristo é eterna, ela não termina, ela não pode ser roubada, e nós não podemos voltar mais para os velhos caminhos, porque somos sustentados pela sua mão. Por isso, meu irmão,
Que a cruz seja a esperança que te guia. Que a cruz seja aquele sinal ao qual você tem a sua esperança renovada quando as adversidades chegarem. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus que manifesta no nosso meio a tua glória enquanto a tua palavra é proclamada. E Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, sabendo que somos infiéis, sabendo que somos indignos, mas confiantes no nosso libertador, que é Jesus Cristo, no nosso juiz, que é Jesus Cristo. E eu quero clamar ao Senhor nessa manhã, Pai, que os nossos olhos possam sair das circunstâncias e repousar sobre a fonte da nossa esperança, que é o Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê um coração igual ao teu, que não é apegado às coisas desse mundo, que não se distrai enquanto traçamos o caminho da nossa jornada. Senhor, que nós reconhecemos, nós não somos melhores, Deus, do que o povo de Israel. Nós não somos maiores do que eles, mas o Senhor nos fez uma promessa, e o Senhor garantiu essa promessa, e é por isso que nós podemos descansar, Pai. E eu peço ao Senhor, que aqueles que são teu povo, mas ainda não reconhecem isso, estão no nosso meio, que nessa manhã o teu Espírito possa abrir os olhos deles diante da cruz, que o Senhor possa chamá-los da morte para a vida, que eles encontrem a esperança que somente a tua cruz pode nos dar. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, por aqueles no nosso meio, que estão enfrentando dificuldades, adversidades, que estão preocupados, ansiosos, deprimidos, por causa das circunstâncias. Pai, sopra sobre eles o renovo da esperança que vem com a cruz. Tira os olhos, Deus, do trabalho, da adversidade, da doença, da dificuldade, coloca os olhos sobre o Senhor e o que o Senhor fez, para que nós possamos passar por essas adversidades, e nos dê um coração consolador para com o próximo, Pai, um coração que se preocupa, que sustenta, que suporta, que ajuda, que é generoso, para que nós possamos experimentar desde já as realidades do Teu reino. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje